Imagine por um momento a possibilidade de um país decidir trocar sua moeda nacional pelo dólar americano como uma manobra audaciosa para escapar de uma crise econômica que se estende por décadas. Os recentes resultados das eleições primárias na Argentina trouxeram à tona essa intrigante proposta, reacendendo um debate intenso sobre os potenciais benefícios e desafios dessa jogada financeira extraordinária. Na Argentina, a situação econômica está indo de mal a pior, e a ideia de adotar o dólar como moeda oficial surge como uma medida extrema para enfrentar a crise. Com uma inflação estratosférica de 142% no último ano, os argentinos já usam o dólar para transações internas, já que a moeda local, o peso argentino, perdeu muito de seu valor. Dito isso, hoje vamos explorar os motivos por trás dessa decisão e entender como ela poderia impactar não apenas a Argentina, mas também a dinâmica econômica global, que sem dúvida será uma história intrigante e promete mexer com os alicerces do sistema financeiro. Mas será que essa estratégia radical seria viável e vantajosa para o Brasil? Ao redor do globo, diversos países já experimentaram a adoção do dólar americano como sua moeda, seja de maneira informal, como na Argentina, Cuba e Arábia Saudita, ou como uma medida oficial para conter crises econômicas e controlar a inflação, como vimos nos casos do Equador, Panamá, Zimbábue e El Salvador. Essa estratégia não é novidade. No Zimbábue, por exemplo, a inflação atingiu níveis alarmantes, chegando ao ponto de 175 quadrilhões de sua moeda local, equivalerem a apenas $5. Situações extremas como essas levaram outros países a considerar a dolarização como uma saída. Apesar de ter sido discutida no Brasil, especialmente durante a crise da hiperinflação nos anos 1990, optamos por soluções internas, como o Plano Real, que conseguiu efetivamente controlar a inflação. Já o Equador, em 2000, enfrentou uma crise econômica marcada pela desvalorização do sucre, sua moeda na época. Diante dessa instabilidade, o país decidiu adotar o dólar americano como sua moeda oficial, tornando-se a maior economia até então a seguir esse caminho. A transição para o dólar trouxe benefícios imediatos ao Equador, destacando-se a estabilidade monetária. Em 2000, a inflação alarmante de 91% caiu drasticamente para 22,4% no ano seguinte à adoção da nova moeda. Essa mudança proporcionou uma sensação de segurança e confiança na economia equatoriana. No entanto, essa estabilidade veio acompanhada de desafios. A dolarização expôs o Equador a vulnerabilidades externas, tornando-o mais suscetível a problemas e crises originados em outros países. Mas o que de fato significa dolarização? E por que dólar? A dolarização é um processo pelo qual um país decide trocar sua própria moeda pelo dólar americano. Esse movimento pode se dar de duas formas: a oficial, quando o governo decide adotar o dólar como sua moeda, como vimos no Equador, e a informal, na qual o país mantém sua moeda nacional, mas o dólar é amplamente aceito nas transações internas. Essa distinção nos leva a entender que alguns países da América Latina, a exemplo da Argentina, vivenciam uma dolarização informal. Isso ocorreu em resposta à crise econômica, levando os argentinos a adotarem o dólar como uma forma de se protegerem da desvalorização constante do peso argentino. Mas por que o dólar? A escolha pelo dólar vai além de uma simples preferência. O dólar americano é uma das moedas mais estáveis e amplamente aceitas globalmente. Além de que os EUA não são apenas uma potência econômica, representam também uma âncora de estabilidade global. Sua sólida economia e a confiança dos investidores fazem do dólar uma escolha natural em tempos de incerteza. Para muitos investidores, manter reservas em dólares é sinônimo de segurança.
Isso se deve não apenas à estabilidade da moeda, mas também ao fato de os Estados Unidos serem um local seguro para investimentos. A dolarização, seja oficial ou informal, traz consigo benefícios e desafios significativos. Um dos principais benefícios é o controle da inflação, uma vez que a estabilidade econômica dos Estados Unidos serve como um padrão desejável. Até porque a dolarização pode restaurar a confiança dos investidores, especialmente em países que tiveram desafios de credibilidade, como o caso da nossa vizinha, e essa mudança pode impulsionar investimentos, reduzir taxas de juros e conter a fuga de capitais, criando um ambiente mais estável e confiável. A mudança para o dólar, apesar de oferecer estabilidade, também traz consigo desafios significativos e riscos que precisam ser cuidadosamente considerados. Uma das principais desvantagens da dolarização é a perda de autonomia financeira. Ao adotar o dólar, um país abre mão da capacidade de tomar decisões monetárias independentes. Isso significa que as políticas definidas pelo Federal Reserve dos Estados Unidos, como a redução das taxas de juros para estimular a economia local, podem impactar negativamente as nações dolarizadas. Se as condições econômicas desses países forem diferentes, essa influência externa pode levar a crises domésticas, superaquecimento e aumento da dívida nacional. Outro aspecto crítico é que a dolarização é uma decisão praticamente irreversível. Uma vez adotado o dólar, voltar atrás se torna um processo complexo e custoso. O Equador, por exemplo, enfrentou dificuldades e resistências ao tentar reintroduzir uma moeda local após adotar o dólar. Essa falta de flexibilidade pode limitar as opções do país diante de mudanças nas condições econômicas. Mas vamos falar do Brasil. Por que o Brasil não adota o dólar como moeda? Adotar o dólar como moeda oficial no Brasil traria consigo uma série de implicações profundas em vários aspectos da nossa economia e autonomia governamental. Perderíamos a capacidade de controlar nossa própria oferta de dinheiro e ajustar as taxas de juros conforme necessário, uma ferramenta fundamental para lidar com inflação, desemprego e recessão. As decisões do Federal Reserve dos Estados Unidos teriam um impacto direto na nossa economia, podendo resultar em desequilíbrios e crises internas. Além disso, a falta de controle sobre a taxa de câmbio prejudicaria nossa capacidade de tornar as exportações mais competitivas ou gerenciar a entrada de capital estrangeiro. Não poderíamos mais influenciar como o real se compara ao dólar americano, afetando nossas transações comerciais e a economia local. Depender de uma única moeda estrangeira, como o dólar, afetaria significativamente o modo como fazemos negócios com outros países. Isso poderia limitar o que está disponível para compra no Brasil e dificultar para as empresas brasileiras venderem produtos internacionalmente. A dependência das políticas monetárias dos Estados Unidos representaria um desafio considerável. As decisões do Federal Reserve teriam impacto direto nas taxas de juros e nos custos de empréstimos, afetando a economia brasileira. A importação da inflação do real poderia levar a flutuações nos preços domésticos, afetando o custo de vida e o poder de compra dos cidadãos. Além de que, a perda da capacidade de emitir nossa própria moeda comprometeria a flexibilidade do governo em financiar programas e operações, exigindo a acumulação de grandes reservas em dólares. Isso poderia agravar a desigualdade social, pois o país teria menos recursos para projetos de desenvolvimento.
Embora essa mudança possa oferecer estabilidade cambial, acesso a mercados internacionais e maior confiança dos investidores estrangeiros, ela viria à custa da autonomia financeira do país, a perda da capacidade de controlar a oferta de dinheiro, ajustar as taxas de juros conforme necessário e emitir nossa própria moeda teria implicações profundas na capacidade do Brasil de enfrentar crises econômicas internas de maneira eficaz. A dependência das políticas monetárias dos Estados Unidos, por sua vez, poderia resultar em desequilíbrios e desafios imprevisíveis. Além disso, essa mudança teria impactos sociais, potencialmente agravando a desigualdade e limitando os recursos disponíveis para projetos de desenvolvimento social. Em última análise, a decisão de adotar o dólar como moeda oficial seria uma escolha complexa que exigiria uma análise profunda das circunstâncias econômicas, sociais e políticas do Brasil. Se você gostou desse vídeo, dê um like